Bem-vindos a mais uma aula de Matemática 5. Neste vídeo, nós vamos ver as posições relativas de uma reta e uma circunferência. Bom, para determinar as posições de uma reta em relação à circunferência, nós devemos observar a distância entre o centro da circunferência e a reta e comparar essa distância com o raio da circunferência. Então, a princípio, considerando que a circunferência ela vai ter o centro no ponto C, de coordenadas x0 e y0, e a reta S, cuja equação geral é ax mais by mais c igual a zero. Então, só para recordar, vocês já viram em vídeos anteriores, que a distância entre o ponto C e a reta S é dada aqui por essa fórmula aqui, Então, vai ser ax0 mais by0 mais c, ou seja, no primeiro membro aqui da equação geral da reta, eu vou substituir x e y pelas coordenadas do ponto C, que é o x0 e y0, E isso aqui em módulo, dividido pela raiz quadrada do quadrado do coeficiente de x, que é o a, mais o quadrado do coeficiente do y aqui, que é o b. Então, é bem simples, Então, dado uma reta S, de equação geral ax mais by mais c igual a zero, e uma circunferência lambda, onde o centro de lambda é o ponto x0 e y0, e o raio da circunferência é um raio R. Então, assim, nem sempre a gente vai informar diretamente quem é o centro e o raio da circunferência, mas vocês já viram em outros vídeos que se foi formada a equação reduzida ou a equação geral de uma circunferência, você tem como obter o centro e o raio, Então, a posição entre a reta S e a circunferência lambda, ele segue os seguintes casos, Então, o primeiro caso foi colocado é o seguinte: dizemos que S é exterior a lambda se somente se a distância entre a reta S e o ponto C for maior do que o raio da circunferência, tá bom? Então, aqui tá uma ilustração. Temos o centro C aqui, da circunferência, e a reta S. Então, vocês veem aqui que essa distância aqui, que vocês estão vendo, ele é maior do que o raio da circunferência, Então, com isso, nós temos que a fórmula da distância entre o ponto e a reta, entre o ponto C e a reta S, vai resultar em um número que vai ser maior do que o raio, tá? Então, quando você observa isso, podemos dizer, então, que essa reta S ela é exterior, E com isso também podemos ver uma outra relação, que a interseção entre a reta S e a circunferência ela vai ser vazia, tá? Ou seja, ela não vai ter pontos de interseção. Uma outra situação agora é a reta S, o segundo caso, a reta S ela é tangente à circunferência lambda. Então, isso vai acontecer se a distância entre a reta S e o ponto C, que é o centro de lambda, essa distância for igual ao raio da circunferência, Então, está aqui. Então, quando essa fórmula aqui resulta em um número que é igual ao raio, então dizemos que a reta S ela é tangente à circunferência lambda. Então, nesse caso, dizer que ela é tangente significa dizer que a reta S e a circunferência lambda, eles têm um único ponto em comum, que aqui vai ser o ponto P, E aí podemos representar assim. Então, se a gente não usar essa fórmula, mas tiver como observar se a interseção entre a reta e a circunferência for um único ponto, então a gente pode garantir que essa reta é tangente à circunferência. E o terceiro caso é quando a reta S ela é secante a lambda. Então, nessa situação, a distância entre o centro e a reta vai ser um número menor do que o raio da circunferência. E está aqui, Tem a reta S, e aí vocês vejam que essa reta está intersectando a circunferência em dois pontos distintos, P e Q. E aí essa distância aqui vai ser menor do que o raio, Que para que essa distância seja igual ao raio, fica faltando esse pedacinho aqui, ó.
Tá vendo? Então, quando a distância entre a reta e o centro da circunferência é menor do que o raio da circunferência, então dizemos que a reta ela é secante, ou seja, a interseção entre a reta e a circunferência serão dois pontos distintos, que nesse caso aqui estão representados por P e Q. E aí vejamos o primeiro exemplo, né, na letra A, que ele pede a posição da reta S em relação à circunferência lambda. Eu poderia dizer a posição relativa entre a reta S e a circunferência lambda, né? Então, na letra A reta S ela é dada pela equação geral, né? 5x mais 12y menos 5 igual a 0. E a circunferência lambda ela é dada pela equação reduzida, né? Que vai ser o quadrado de x menos 4 somado com o quadrado de y menos 2, que vai ser igual a 1. Bom, então, dessa equação reduzida, nós já vimos em outro vídeo como encontrar o centro e o raio de uma circunferência conhecendo a equação reduzida, né? Então, nesse caso aqui, a circunferência lambda ela vai ter centro no ponto 4 e 2, né? Vai ser o oposto do número que está aqui, né? Como aqui é menos 4, então a primeira coordenada do centro é 4. E aqui, como o número é menos 2, então quer dizer que a segunda coordenada do centro vai ser 2. E o raio é a raiz quadrada do número que está aqui no segundo membro, né? Então a raiz quadrada de 1 é 1. Então por isso que lambda tem centro no ponto 4 e 2 e o raio de lambda é igual a 1. Então, conhecendo o centro, a gente ir sabendo a equação geral da reta S, né? A gente pode então calcular a distância entre o ponto C e a reta S e comparar com o raio dessa circunferência. Então, tem que a distância do ponto C para a reta S, né? No caso, nesse primeiro membro aqui, né, da equação geral da reta S, vou substituir x por 4 e y por 2, né? E botar esse resultado aqui em módulo, tá? Dividido pela soma dos quadrados dos coeficientes de x e y, né? Da equação da reta S. Né? Isso aí a gente também já viu em outro vídeo, né? Então, esse primeiro membro aqui, essa expressão aqui vai dar um módulo de 39 e a raiz quadrada da soma dos quadrados de 5 e 12 vai dar 13 aqui, né? E aí com isso, né, fica o módulo de 39, que é 39, né? E 39 dividido por 13 dá 3. Então, dessa forma, nós, né, vemos que 3 é maior do que 1. Né? Então, isso quer dizer que a distância entre o ponto C e a reta S é maior do que o raio da circunferência. E aí, então, podemos concluir que a reta S ela é exterior à circunferência lambda. Né? Uma outra forma, a gente poderia, por exemplo, escrever a reta S na forma reduzida, né? Onde a gente poderia encontrar o valor de y em função de x. E na equação de lambda a gente substituiria então y pela expressão em x, né? Que a gente encontra em S. Né? E aí verificar quantos valores de x é válido, né? Se vai ser nenhum, se vai ser 1, se vai ser 2, né? Para a gente verificar. Mas a gente vai fazer um exemplo assim. Letra B. Agora a reta S, né? É 6x menos 8y menos 1 igual a 0. E lambda também está na equação reduzida, né? Que vai ser o quadrado da diferença entre x e 3, somado com o quadrado da soma de y em 1, né? Isso aqui é igual a 9. Bom, então como lambda está na forma reduzida, a gente de imediato identifica que o centro de lambda é 3 e menos 1, e o raio que é a raiz quadrada de 9, né? Que vai ser 3. Então, a distância entre o ponto C e a reta S, né, que vai ser dada por essa fórmula aqui, aonde, né, nesse primeiro membro aqui da equação geral de S, a gente substitui x e y por 3 e menos 1, respectivamente, né, como vocês estão vendo aqui. E dividimos pela raiz quadrada da soma dos quadrados, né, de 6 e menos 8. Né? É a fórmula da distância entre um ponto e uma reta. E aí temos, né, que o numerador aqui fica o módulo de 25 e o denominador aqui, isso aqui vai dar 10, né? Então, fica 25 dividido por 10, que dá 2,5.
Então a gente tem que 2,5 é menor do que 3, né, que é o raio. Então isso quer dizer que a distância entre o centro da circunferência lambda e a reta S é menor do que o raio da circunferência. Então quer dizer que a reta S ela é secante à circunferência lambda. Ou seja, a reta S e a circunferência lambda elas têm dois pontos em comum, tá? Ou podemos dizer que S intersecta lambda em dois pontos distintos. E agora a letra C, onde a reta S é apresentada na forma reduzida, né? Que é y igual a 4x mais 9, e lambda é apresentada por uma equação geral, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 13 igual a zero. Em outros vídeos, nós vimos, né, situações onde a gente pode escrever uma equação que está na forma reduzida, né, para a forma geral, seja a equação de uma reta, seja a equação de uma circunferência, né, e vice-versa. Então, no caso da equação da circunferência, que está na forma geral, eu escrevi ela aqui na forma reduzida, né? E aí, estando na forma reduzida, a gente consegue identificar o centro e o raio, né? O centro aqui vai ser 2, e aqui como só é y ao quadrado, quer dizer que a segunda coordenada do centro é 0, né? Então, é o ponto 2 e 0. E o raio é a raiz quadrada de 17, né? Que está aqui. E a equação da reta S, né? Eu estou escrevendo ela aqui na forma geral, né? Na prática, eu só peguei o y e passei aqui para o segundo membro. Então, ela fica 4x menos y mais 9 igual a 0, né? Que estando na forma geral, aí a gente pode calcular a distância entre o centro e a reta S, né? Então, quando a gente coloca aqui na fórmula, né? Substituindo aqui x e y por 2 e 0, né? Ele fica desse jeito. E aí só um detalhe que às vezes passa despercebido, tá? Aqui como está menos y, quer dizer que o coeficiente aqui do y é o menos 1, tá bom? Aí para não haver confusão eu escrevi aqui, ó, menos 1 vezes 0, tá bom? E aí, resolvendo aqui em cima, né, fica 17 sobre, e aqui embaixo fica a raiz quadrada de 17, e aí eu racionalizei o denominador. Aí como é que eu fiz essa racionalização, né? Só para curiosidade, critério de curiosidade, né? Como eu tenho 17 sobre a raiz quadrada de 17, eu multipliquei o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 17, né? E aí, ao multiplicar, aqui o numerador fica 17 raiz quadrada de 17, e o numerador, desculpa, o denominador, né? Esse produto aqui dá só 17, né? E aí a gente simplifica, né? O 17 com 17, e fica só a raiz quadrada do 17, tá bom? Então, esse foi o cálculo que nós fizemos para mostrar que 17 sobre a raiz quadrada de 17 é igual a 17. Então, dessa maneira, a gente verifica que a distância entre o ponto C e a reta S é igual ao raio da circunferência. Então, isso quer dizer que a reta S ela é tangente à circunferência lambda. E agora a gente vai ver uma outra situação, tá? Ainda respondendo a letra C, que ao invés de eu verificar, comparar, né, a distância entre o ponto C e a reta S com o raio da circunferência, eu vou verificar quantos pontos existem na interseção entre a reta S e a circunferência lambda, tá? Então, o que é que eu fiz? Como a reta S já está na forma reduzida, né? Ou seja, eu tenho y dado numa expressão em x, né? Então, y é uma variável dependente de x aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui na circunferência lambda, aonde tiver y, eu vou substituir por 4x mais 9, tá bom? Se caso a reta S estivesse na forma geral, aí era só você escrever lá na forma reduzida para fazer essa mesma estratégia que eu estou fazendo, tá? Então, aqui na equação geral da circunferência lambda, né? Veja que eu estou só substituindo o y por 4x mais 9, né? E o resto eu só fiz repetir, né? Tá aqui, então fica x ao quadrado mais, aqui onde seria o y, né? Fica 4x mais 9 elevado ao quadrado, né? Que era o y ao quadrado, menos 4x menos 13 igual a 0, né?
Então, resolvendo aqui esse quadrado aqui e reduzindo os termos semelhantes, a expressão aqui fica 17x ao quadrado menos 68x mais 68 igual a zero. Tá? Eu dei esse salto, mas se caso vocês tiverem alguma dificuldade de verificar como foi que chegou aqui, né? Aí vocês perguntem lá no nosso grupo do Telegram que eu esclareço a dúvida. Bom, e aí eu vi que todos os coeficientes aqui, eles são múltiplos de 17, né? Então eu dividi todo mundo aqui por 17. E aí a expressão fica assim, né? X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Aí fica uma expressão mais simples para a gente verificar quantos valores para x satisfazem essa situação. Então, isso eu identifico calculando o delta. Quando eu calculei aqui o delta, vocês verificam que o delta é igual a zero. Então, se delta é igual a zero, quer dizer que x só existe uma solução real que satisfaz essa equação. Então, se só tem uma solução para x, isso quer dizer que a interseção entre a reta S e a circunferência lambda é um único ponto. Se delta fosse positivo, então significa que teriam dois valores distintos para x aí, né? As raízes, né, dessa equação seriam dois valores distintos. Então, nesse caso, seriam dois pontos a interseção entre S e a circunferência lambda. Então, S seria secante a lambda. E se delta fosse negativo, claro, não a solução dessa equação aí, ela seria vazia, né? Então, nesse caso, S ela seria exterior a lambda, tá bom? Então, como delta é igual a zero, só há uma solução real para essa equação, então quer dizer que só há um ponto na interseção entre S e lambda. Então, S ela vai ser tangente a lambda. Aqui eu não calculei qual é o valor de x, porque não interessa saber qual é. Eu só quero saber apenas se S é exterior, se é tangente ou secante a lambda. Exemplo 2. Obter as equações das retas paralelas a essa reta R aqui, né, que é 3x menos 4y mais 5 igual a zero, e tangentes a essa circunferência aqui, x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, tá bom? Então, então eu tenho aí essa reta, eu quero a reta paralela a R e que elas tangenciem a lambda. Então, de cara aqui, né, como lambda está escrito, representada por uma equação reduzida, né? Então eu consigo logo identificar quem é o centro e o raio, né? O centro é 4 e 0 e o raio aqui é 3, né, que é a raiz quadrada de 9. Então temos que a equação dos feixes de reta paralelas a R é dada dessa forma aqui, né? 3x menos 4y mais k igual a zero. Esse termo independente, que aqui é 5, né? Se eu substituir ele por valores diferentes de 5, eu encontro retas paralelas a R e distintas a ela, tá? Desde que os coeficientes de x e y continuem aqui os mesmos, né? Na prática, são o coeficiente angular, né? O coeficiente angular aqui vai ser 3 sobre menos 4, né? Ou seja, menos 3 quartos, né? Então, você tem que deixar o coeficiente de x e de y de tal forma que o coeficiente angular continue sendo menos 3 quartos aqui, tá bom? Então, a gente pode escrever então dessa forma o feixe, representar, né, todos os feixes de retas paralelas à reta R. E aí esses feixes eu chamei de reta S, tá bom? Então, como eu estou dizendo que essas retas são paralelas a R e tangente a lambda, né? Pelo fato de ser paralelas a R, eu posso escrever dessa forma, onde o termo independente vai ser esse parâmetro K. Tá? E como ela é tangente a lambda, então quer dizer que a distância dessa reta S para o ponto C tem que ser igual ao raio da circunferência. Então, aplicando aqui na fórmula, né, da distância entre o ponto e a reta, né? Então, nesse primeiro membro aqui, substituir x e y pelas coordenadas de C, né? Então, x é 4 e o y é 0, está aqui. Aí fica só o parâmetro K para a gente descobrir quem é, dividido pela soma dos quadrados dos coeficientes de x e y, né? Que é 3 e 4, 3 e menos 4, né? Tá bom? E estou igualando isso ao raio, que é 3. Então, nesse numerador,
fica a expressão módulo de 12 mais k, e o resultado dessa raiz quadrada aqui vai ser 5, né? Porque aqui fica a raiz quadrada de 25, né? Igual ao raio. Aí esse denominador, né? O 5 está aqui dividindo, vai para o segundo membro multiplicando. Então eu tenho que 12 mais k, o módulo, né, de 12 mais k, ele vai ser igual a 15. Como o primeiro membro está em módulo, para eu tirar esse módulo, isso quer dizer que 12 mais k vai ser igual a 15, como eu botei aqui, ou 12 mais k vai ser igual a menos 15, tá bom? Então, nessa primeira situação em que é igual a 15, né, o primeiro membro é igual a 15, eu tenho que k é igual a 3. E nessa segunda situação, em que o segundo membro é igual a menos 15, então quer dizer que k vai ser igual a menos 27, né? Então, dessa forma, quando eu substituo k por 3 e k por menos 27, né, eu tenho aqui essas duas retas, né, S1 e S2. Então, essas duas retas elas são paralelas à reta R e elas são tangentes à circunferência lambda. Então, está aqui a representação gráfica. A reta R é essa aqui de azul, a circunferência lambda também aqui, né, representada de forma, né, azul. Aí eu tenho aqui as retas S1 e S2, né, são vermelhas. Aí vejam que elas são paralelas a R e estão tangenciando a circunferência lambda. Exemplo 3. Determine uma equação da reta S que passa pelo ponto P, que tem coordenadas 4 e 6, e é tangente à circunferência lambda, né, que está aqui representada pela sua equação geral, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x, menos 4y, menos 20, igual a 0, né? Então, primeiro passo, vamos colocar essa lambda, né, representada por uma equação reduzida, né? Então, a equação reduzida dela fica dessa forma aqui, tá? Então, fica o quadrado de x menos 1 somado com o quadrado de y menos 2 igual a 25. Então, agora eu vou extrair as informações que eu posso extrair aqui, né? Que nesse caso aqui é o centro da circunferência lambda e o raio, né? O centro é 1 e 2 e o raio é 5, né? Que é a raiz quadrada de 25. O próximo passo é eu verificar se P ele é um ponto externo ou um ponto pertencente à circunferência lambda, tá? Se P for um ponto interno à circunferência lambda, então não vai existir reta que possa ser tangente à circunferência e que passe por P, tá? Então P ou ela tem que pertencer à circunferência ou ela tem que ser exterior à circunferência, tá? Nesse caso aqui a gente já sabe que P é um ponto da circunferência lambda. E para verificar isso é simples, né? Aqui na equação reduzida ou aqui na equação geral, né? Você substitui x e y pelas coordenadas do ponto P e verifica se a igualdade continua verdadeira, né? Então, vejam que no caso aqui eu usei a equação reduzida, né? Substituir x por 4, o y por 6 aqui, né? E aí vocês vão ver que o resultado vai dar 25. Então, quando eu substituo x e y aqui por 4 e 6, a igualdade continua verdadeira. Então, dessa forma, a gente vê que o ponto P ele é pertencente a lambda. Então, isso quer dizer que a reta que eu estou procurando, ela vai ser tangente à circunferência lambda exatamente no ponto P, tá? Então, nós temos o seguinte, que a reta S, ela vai ser perpendicular a essa reta, né, determinada pelos pontos C e P, passando pelo ponto P, tá bom? Dizer que ela é tangente é exatamente isso, tá? Quer dizer que ela é tangente a uma reta que passa pelo ponto de tangência e o centro da circunferência, tá? Então, nesse caso aí fica simples, porque assim, como eu conheço os pontos C e P, eu tenho como encontrar o coeficiente angular da reta C e P, e como S ela é perpendicular à reta CP, né? Então quer dizer que o coeficiente angular da reta S ela vai ser menos, né, o inverso do coeficiente angular da reta CP, né? Tá? E como eu já conheço um ponto da reta S, que é o ponto P, então fica claro aí como é que eu posso encontrar.
vocês já viram em vídeos anteriores, né, essa relação entre retas perpendiculares. Se vocês não se lembram, aconselho a assistir aquele vídeo, tá bom? Então, nós temos que o coeficiente angular MS da reta S é o oposto do inverso do coeficiente angular M, que é o coeficiente da reta CP, né? E aí, só para visualizar essa relação, né? MS é igual a menos 1 sobre M, né? É exatamente o que foi escrito aqui. Então, como M é o coeficiente angular da reta CP e eu conheço os pontos C e P, então eu tenho como calcular esse coeficiente angular, né? Então aqui eu botei, ó, o y de C, né, menos o y de P sobre o x de C menos o x de P, né? Tá? E aí isso daqui vai dar 4/3. Então, para encontrar aqui o da reta S, né, vai ser menos 1 sobre 4/3, que dá menos 3/4. E aí eu posso utilizar então a equação fundamental da reta, né, que nós já vimos também em outros vídeos, tá? Então vai ser y menos o y do ponto conhecido, que no caso é 6, igual igual ao coeficiente angular, que é menos 3/4, vezes x menos o x do ponto que a gente conhece, que nesse caso aqui é 4, né? Bom, e aí a partir disso daqui a gente pode, no caso eu coloquei a equação reduzida, né? Passei o menos 6 para cá, resolvi, fiz essa distribuição, né? Então, no final, eu encontrei a equação reduzida. Mas vocês também poderiam utilizar a equação geral, porque o problema ele pedia uma equação, né? Então, eu preferi deixar a equação reduzida. Exemplo 4. Exibir as equações das retas que passam por P, que é menos 2 e 7, e ou são tangentes à circunferência. No caso, a gente não sabe se é uma reta ou se são várias retas ou nenhuma reta, né? Mas né, que no caso tem que estar tangenciando essa circunferência lambda aqui, né? Que tem a equação reduzida. Quadrado de x mais 3 somado com quadrado de y igual a 25, né? Então, o primeiro passo a gente consegue já identificar de cara as informações da circunferência, né? Que ela vai ter centro em menos 3 e 0 e o raio é 5. E aí o próximo passo é verificar qual é a posição relativa do ponto P e a circunferência lambda, né? Então, no caso, eu estou vendo que o ponto P ele não pertence à lambda, né? Tá certo? Então, no caso aqui, quando eu substituo, né, o x e y aqui na equação de lambda, né, pelo ponto P, ele vai dar 50, que é diferente de 25, né? Na prática aqui, como 50 é maior do que 25, quer dizer que o ponto P ele é externo a lambda, né? Se ele fosse menor do que 25, ele seria interno. E aí eu já falei para vocês, se o ponto for interno, não existe reta tangente à circunferência que vai passar por ele. Então o ponto ou tem que pertencer à circunferência ou tem que ser externo à circunferência, tá? Nesse caso aí, o ponto ele é externo. Então, as retas que são tangentes à lambda, ela vai passar pelo ponto P e vai ter essa forma aqui que eu estou pegando da equação fundamental da reta, tá? Que é y menos 7, esse 7 aqui é o y de P, vai ser igual a n, que é o coeficiente angular da reta que eu ainda não conheço, vezes x menos o x de P, né? Então, menos 2 fica mais 2, tá? Então, as retas que eu estou procurando, ou a reta que eu estou procurando, ela tem essa forma, ou então a gente vai identificar se as retas horizontal e vertical que passa pelo ponto P, elas são tangentes à circunferência lambda, tá bom? Eu sugiro primeiro você verificar se a reta horizontal e a reta vertical que passa por P, se elas tangenciam a circunferência, porque é a parte mais simples, né? Mais fácil de verificar, tá? Bom, aqui a gente já pode ver, né? Tá aqui a circunferência, né? E o ponto P, a reta que é horizontal e passa pelo ponto P,
é a reta y igual a 7, e vocês veem que essa reta aqui ela não intersecta a circunferência, e a reta vertical, né, que passa pelo ponto P, ela tem a equação x igual a menos 2, e aí vocês veem que aqui ela intersecta a circunferência em dois pontos. É claro que aqui eu resolvi essa parte aí, né, utilizando aqui a representação gráfica. Mas uma forma algébrica de você verificar se essas retas tangenciam ou não a circunferência é você vir aqui na equação da circunferência e substituir. Por exemplo, ó, se eu substituir y por 7, quantos valores de x vai satisfazer? Aí vocês vão ver que nesse caso aqui, se eu substituir y por 7, a solução aqui ela vai ser vazia. Tá? Por isso que aí você vê que a reta y igual a 7, ela é exterior. Né? E se você substituir x por menos 2, né, para verificar se essa reta vertical aqui, né, tangencia, vocês vão ver que vai existir duas soluções para y. Né? Então, nesse caso, a reta ela vai ser secante, né? Ela vai ter duas soluções para y, tá bom? Então, a reta vertical e a reta horizontal que passa pelo ponto P, a gente acabou de verificar que elas não tangenciam a circunferência lambda, tá? Então, quer dizer que a reta que eu estou procurando, ela vai ter essa forma aqui e provavelmente elas são retas oblíquas, né? Então, a partir daquela equação fundamental, né, que eu tinha apresentado antes da reta, eu escrevi ela aqui na forma geral, né? Então, eu dei um salto. Se vocês tiverem dificuldade, né, de entender como foi que eu cheguei aqui, aí vocês perguntem lá no Telegram, tá bom? Que eu ajudo vocês. Então, dessa forma, nós vamos calcular a distância das retas que tem essa forma aqui ao centro da circunferência e igualar essa distância ao raio da circunferência, né? Então, está aqui a fórmula, né? No lugar do x eu estou pondo menos 3, no lugar do y eu estou botando o 0, né? Tá? E igualando a 5. Então, dessa forma, o numerador vai ser o módulo de menos m mais 7, né? E o denominador fica a raiz quadrada da soma dos quadrados de m e 1, né? No caso, fica a raiz quadrada de m ao quadrado mais 1, né? Igual ao raio, né? Que é 5. Então, passando essa raiz aqui para o segundo membro, ela vem multiplicando, né? E aí, com o objetivo de tirar a raiz, eu vou elevar cada um dos membros ao quadrado, né? Então, quando eu elevo o primeiro membro ao quadrado, aí eu posso tirar o módulo, ele não precisa mais ficar em módulo, né? Porque independente dele ser positivo ou negativo, se eu elevar ao quadrado, ele fica positivo. Então, por isso, quando eu elevo ao quadrado, eu posso tirar o módulo, né? Então, o primeiro membro fica assim, m ao quadrado menos 14m mais 49. O segundo membro vai ficar 25 vezes m ao quadrado mais 1, né? Que aí fica aqui, dessa forma aqui, tá? E aí, em seguida, eu peguei toda essa expressão que está no primeiro membro e passei para o segundo membro, né? E aí ele fica dessa forma aqui, né? Reduzindo os termos semelhantes. 24m ao quadrado mais 14m menos 24 igual a 0, né? Então, vejam que todos os coeficientes aí, eles são pares. Então, isso quer dizer que eu posso dividir tudo por 2. E aí, dividindo, então, todo mundo aqui por 2, a expressão fica assim, né? 12m ao quadrado mais 7m menos 12 igual a 0. Então, temos aí uma equação do segundo grau, onde vocês podem utilizar a fórmula de solução da equação do segundo grau para encontrar os valores de m, né? Que no caso aí eu quero saber qual é o valor de m. E aí, quando vocês aplicam a solução, né, a fórmula de solução, vocês encontram, então, dois valores distintos, que eu chamei de m', que é igual a 3/4, e m duas linhas, que é igual a menos 4/3, né? Então, na equação geral aí, eu vou substituir m, né, pelos valores, né, 3/4 e menos 4/3, né? E aí eu encontro essas duas equações aqui, ó, tá? Então, está aqui o ponto P, a circunferência lambda. Essa reta aqui é a reta 3x menos 4y mais 34, igual a 0, que é essa primeira aqui. E essa outra reta aqui é a reta 4x mais 3y menos 13,
igual a zero. Bom, gente, então aqui eu encerro esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá no nosso grupo do Telegram e até o próximo vídeo.